Os dois protagonistas estão apresentados. Então, a história mostra a dupla de investigadores. Então, o pano de fundo social é que agora que eles estão no primeiro dia de trabalho, onde é apresentado um ao outro, o pano de fundo é, de novo, uma série de crimes acontecendo, no caso, cortando asas de crianças. E quando eles nasceram, existia um outro criminoso que cortava as asas, mas era de adultos e ele matava. Esse atual, ele só corta as asas da criança e deixa ela viva. Né? Um mutilador. Então eles são incorporados agora na polícia. Então vai começar a investigação. Muito que bem. Até o ponto em que o lado político da história, onde um político que vai ser eleito a presidente, alguma coisa assim, acho que é isso mesmo, que é um sujeito que não tem asas, que nasceu sem asa, né? E na medicina nunca houve isso. Então, o que acontece? Vai acontecer um banimento. Um dos investigadores, o gorila de asas, ele vai ser jogado por um avião fora dos limites da civilização, num local que é chamado de Paraíso Perdido, para morrer. Então, nesse local já tem um monte de esqueleto com asa de pessoas que foram banidas, jogadas. E acontece o seguinte, o outro parceiro dele está seguindo ele com o carro. Aí o carro chega diante de um abismo, acabou os limites da civilização, da cidade. E lá, do abismo para lá, é o paraíso perdido. Ele está no celular e o outro está falando com o celular, ele está dentro do avião. E daí o que acontece? Ele sai de dentro do carro e sai voando. O outro é jogado do avião e o gorila está com uma venda nos olhos, com a mão amarrada, e ele cai e o outro apara e conduz ele para cair numa lagoa bem longe. Então voa com ele muito tempo e daí cai numa lagoa. Então o outro não sabe que o parceiro dele voa, porque é um crime voar. E o gorila, ele é todo certinho, de acordo com a lei, e ele é matemático. O outro já tem princípios artísticos, é mais dado à psicologia. E daí acontece que quando eles caem nesse paraíso perdido, eles encontram um monge de asas, cego, que é como se fosse aqueles mestres de Kung Fu, que vai começar um treinamento do gorila a aprender a voar. Então, primeiro ele tem medo de altura, ele vai ter que subir nas árvores, assim como os pássaros estão no ninho e eles voam. Então, o aprendizado é esse. Ele vai ter que, por exemplo, andar de uma corda, atravessando o lago, equilibrando com as asas, como equilíbrio. Primeiro ele vai ter que aprender a abrir a asa e equilibrar para ele aprender a planar. Depois ele vai começar a dormir em cima das árvores, porque ele não é proibido dormir na caverna. O outro voa, né? E dorme com o mestre lá. E eles estão ensinando a arte do voo para o outro, que para o outro é como se fosse a loucura, ele rejeita. E daí ele vai dormir em cima das árvores e aprender a pular de uma árvore na outra, planando, até ele aprender a arte do voo. E daí ele começa a ouvir o pássaro do paraíso. O pássaro do paraíso é a intuição dele, mas a verdade está no alto das árvores, ele vai ter que ir atrás. E o pássaro do paraíso é uma corneta de anjo. É uma planta, uma flor, um lírio, que ele come e ele alucina lá e ele tem um contato com essa coisa do voo, da loucura. E daí eu estou escrevendo esse momento agora, que é o treinamento dele. Então eu saí um pouco da investigação da sociedade
E estou trabalhando para Paraíso Perdido, esse treinamento com ele. É bem aquelas coisas dos filminhos antigos, dos mestres de Kung Fu ensinando, que vários filmes têm isso, né? Então está sendo até mais fácil escrever esse momento, porque não está... Eu estou jogando as cenas, né? Estou jogando as cenas, depois eu vou tratando, vou melhorando, entendendo os personagens. Até eles saírem voando de lá, né? Então eu imagino que vários foram aparados na queda do avião por discípulos desse monge e foram treinados e estão na sociedade, né? Estão na sociedade com pessoas que voam, mas que ninguém sabe que voa, que são agentes assim da tal famoso clube de árvore e voo, né? Então a ideia é eles voltarem para a sociedade, né? Até chegar no ponto que esse, que é o cara que está mutilando as asas da criança, que é o político, um senador lá, que vai ser eleito presidente, e ele vai começar a pôr leis para começar a cortar as asas das crianças. Eu imagino que no final, esse gorila, o gorila e o humano de asas, se tiver relações sexuais, não geram descendentes. Mas tanto casais gorila podem gerar humanoides de asa, como humanoides de asa podem gerar filhotes gorilas também. Porque ambos são inteligentes. Não teria uma miscigenação aí, porque não se trata disso. É como se fosse um elo perdido, como se fosse... E daí eu imagino que o gorila no final, digamos que, não sei ainda como trabalhar isso, se ele tem um caso lá com uma humanoide, mas no final eu imaginei de fazer de ajeitar ele com uma gorila fêmea também, que isso eu preciso criar essas coisas no começo, essas relações, e nasce um filho humanoide. Dos dois gorilas nasce um filho humanoide, só que sem asas. Igual é o vilão que nasceu sem asas. E daí termina o filme aí. Quer dizer, eu vou dar uma bela de uma chacoalhada em conceitos, em coisas, e ao mesmo tempo vou trabalhar, sim, a discriminação racial, fica subentendido, o preconceito vai ficar subentendido, sim. Ao mesmo tempo vai confundir um pouco, porque a coisa vai se tornar mais complexa, porque a ideia de que não pode voar é o grande problema do preconceito racial, é essa, é tirar o direito da pessoa a progredir ou ter autoestima, ou ela é um problema psicológico. Se ela voa, ela tem a cabeça boa. Então é aí que é podar das asas. E aí poda as asas de todo mundo. Então a discriminação é racial, mas ao mesmo tempo é de todos. E daí tem essa pseudociência que nasce um sem asa, e que isso seria uma evolução. Que também não é uma evolução. Não pode ser uma evolução. E daí, aí é que está. Eu vou pensar, esses conceitos são bem complicados, mas a gente escreve... As melhores histórias para ser escritas são essas, que a gente fica fazendo pergunta para tentar levar a cena e criar lá um enredo e que tenha uma tese. A minha tese é que a diversidade, não existe uma evolução, que esse papo nazista aí de evolução, disso, é tudo falso, né? Então eu acredito na beleza, na força da diversidade, da natureza. E se tem asa é para voar. E a asa é a autoestima, o amor próprio, e estende a todos. Agora, quando nasce sem asa, a tese, qual seria a tese? Então o nazista lá, o que quer cortar as asas dos outros, a gente entende. Mas se acabar a história, nascendo de dois gorilas com asas, nascendo um humano de asas, tudo bem. É uma experiência do outro, de criar o outro diferente. Como é isso? E é geneticamente nascido deles, é filho mesmo dele. Mas nasce sem asa. O que fazer com isso? É o grande paradigma da humanidade. É como se tivesse estocado
a coisa do para que serve toda essa experiência humana? Para que serve isso? Para onde nós vamos? A humanidade toda vai em extinção e tudo vai ser perdido. Está fadado ao abismo, a não voar. Toda essa imaginação, essa autoestima, essa busca, no final do universo